Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Conversar aqui comigo e com a Jaque. Primeiramente, Jaque, boa tarde. Boa tarde, Constanza. Boa tarde a todos. Estamos aqui então com a arquiteta Ângela Souza. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos contar um pouquinho da tua trajetória, tua carreira no mundo da arquitetura. Ângela, obrigada por ter vindo, eu né, Ângela? Nosso convite já estava sendo, né, Constanza? É verdade. Hoje ela topou, vamos lá. Não, foi um prazer estar juntamente com vocês aqui nesse programa novamente. Muito legal. Muito bom. Ângela, conta então para nós um pouco. Minha trajetória de trabalho, olha, eu venho vindo já há algum tempo, né, trabalhando nessa área, digamos, na arquitetura comercial. Comecei muito na área da arquitetura, vamos dizer assim, institucional. Trabalhei um pouquinho, fazendo muitas obras públicas, né, e trabalhando nessa área. E depois eu fui indo para o residencial, né, hoje também trabalho bastante com o comercial. Né? E tenho alguns, no residencial, assim, eu tenho trabalhado muito para, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, famílias. Sim. Né? Onde a gente vai evoluindo junto com as próprias famílias, com De os geração em geração. De geração em geração. As fases diferenciadas que vão exato, fases, né? Eles começam de um jeito, numa determinada cultura, vamos dizer assim, arquitetônica, vamos chamar assim, e aí eles vão conhecendo, vai ampliando e a gente vai acompanhando esse futuro. Às vezes, muitos eram noivos, depois estavam casados, hoje têm filhos, então a gente vem acompanhando, a gente vai mudando o crescimento até familiar e o crescimento pessoal de cada um também, né? Claro. A gente e é muito interessante trabalhar nesse foco, assim. E tu vai fazendo teus projetos, vai vendo toda a questão com o cliente de escolha de materiais, acompanha toda a obra. Exato, eu procuro ser bem completa, assim, eu procuro fazer o projeto. Normalmente os meus projetos, vamos dizer assim, são a 6 mãos, né? Porque eu gosto muito que eles estejam juntos dentro do projeto, participem do projeto, estejam juntos, escolham. A gente hoje, com a ideia, vamos assim, com a questão da internet, eles vêm com muitas ideias. Pois é, isso é bacana que eu costumo perguntar assim para os nossos convidados se eles se influenciam muito com referências das redes sociais. Na verdade não tem como não, porque isso é uma cultura que está geral, né? Sim. O cliente vem com essas informações, né? E cabe a nós tentar, vamos dizer assim, adequar da melhor maneira o projeto, tanto que ele consiga dentro daquilo que ele viu, dentro do que ele almejou ali naquela imagem, naquela referência, tentar adequar vamos dizer assim, a vida dele, sim, deixar viável, às vezes, né? viável, deixar harmônico, né? E deixar dentro do que ele realmente é o estilo dele, né? Sim, porque o bacana das redes sociais, a gente tem muitas plataformas que nos oferecem essas referências de decoração, de arquitetura, mas com certeza precisa de um profissional para trazer a técnica por trás de tudo isso, né? Exatamente. Porque tu tem muita informação hoje, né? Então fica muito complicado, o cliente não sabe para que lado ele vai, para que ele gosta, aí ele gosta de uma determinada imagem, ele já gosta de outra. Então aí o ponto é a gente chegar num denominador comum, tentar trazer todo esse universo que ele acaba conhecendo ao longo do trabalho, né? Do longo do trabalho, fazer com que isso se harmonize dentro da residência dele. E me conta um pouquinho sobre os desafios, assim, que tu percorre dentro dessas famílias. Como que é lidar, assim, na hora de criação também? Às vezes é aquela coisa tem várias influências, né? Nos meus vamos dizer assim, meus clientes, eles vêm para mim, eu acho, assim, até pelo meu estilo, eu sou muito prática e muito objetiva no que eu faço, assim. Então, o que acontece? Eles vêm também, a gente acha que pouco atrai também esse tipo de cliente, né? Os meus clientes, mas assim,
a influência a gente tem que ir trabalhando, é o mesmo tipo de influência de um parente ou de algum lugar que ele viu, um conhecido que fala assim, é o mesmo, vamos dizer assim, é a mesma maneira de proceder quando tu pega uma rede social, que pega uma foto. Claro. Tu tem que adequar as informações, as ideias que ele traz para cá, para dentro da Eu acho que também, sobretudo, né, a questão quando essa pessoa, por mais que ela viu coisas na rede social, né, muitas vezes ela não consegue. As pessoas, quando não procuram um profissional, né? Esse enfoque que eu acho que é importante citar, não procuram, aí daqui a um pouco olha alguma coisa em revista, olha alguma coisa em redes sociais, Sim. vai lá e acha que vai adequar, vai colocar um móvel, daqui a um pouco fica toda confusa e o resultado é zero. Aí vai conviver isso com 2, 3 meses, vai chegar à conclusão, puxa vida, não ficou bom, não tá e às legal. vezes nessa situação ele se sente meio que na obrigação de contratar um profissional para desfazer o erro dele. Exatamente. Aí é um retrabalho. É um retrabalho. É um retrabalho para quem pega, porque às vezes tu fica assim, pô, dependendo do que ele executa, ele teve um custo alto. Como é que tu vai chegar para um cliente hoje, na vida que a gente leva hoje, né? Na verdade, assim, nós temos vários tipos de clientes, mas os nossos maiores clientes, eles não tá todo mundo assim, vamos dizer assim, não tá sobrando, né, como a gente diz, né? Então é difícil até tu chegar e dizer, puxa vida, o que a gente faz com aquele imóvel, ou com aquele projeto, ou aquela, vamos dizer assim, uma determinada, vamos dizer assim, referência, como é que a gente agora tentar acomodar? Aí acaba sendo uma saia justa, né, uma saia Angela? justa, claro. É complicado pra gente. E fora que a pessoa já gastou, né? Já gastou. Sim, é um custo que acaba sendo a mais desnecessário. Então, assim, acho que aquele estigma arquiteto é um valor alto. Não, gente, valorize o arquiteto. Claro. Valorize porque ele vai fazer a coisa certa e linear de acordo com as tuas intenções. Não saia por aí comprando achando que vai dar certo, que o resultado final pode vir sim a faltar harmonia, né? Então, falta. E outra coisa, assim, o que eu vejo muito, assim, o pessoal comprando coisas na internet, compra coisas, eu comprei um determinado lustre, uma coisa assim. Pois é. Tu vê uma imagem é uma coisa, e agora, quando tu recebe, eu já tive situações em que o cliente veio, olha, é exatamente isso que tu pediu, né? Tá, ok. Na foto tá, mas assim, eu acho que isso não tá bem no tamanho que eu precisava. Quando chegou lá, imagina, era um sótão com um pé direito altíssimo, o lustrezinho tinha, acho que 60 centímetros, minúsculo. Era 2 coisas penduradas. E eu acho que a então, relação... essa harmonia que acaba se quebrando, né? Isso é que é. E eu acho que a relação do cliente com o arquiteto, quando ele sai em busca das partes de iluminação, decoração e etc., já cria um vínculo mais bacana também para a andança do projeto e da criação. Né? Porque tu tem ali condições de dar a opinião, né? Olha, isso aqui vai ficar desproporcional. Tu tá vendo, né? O cliente também está olhando. Então, com certeza. Realmente. Ele sente, né? Sente, olha, é uma coisa toca. Tu comprar, por exemplo, um sofá, sofá, se tu faz essas poltronas, como essas é que coisas, vai ser o conforto? Tu não tem como descobrir o conforto, porque às vezes são muito parecidas as peças, são iguais, mas às vezes a produção não é a mesma coisa, o tecido, a quantidade de espuma, tem toda uma série de coisas que a gente observa e que a gente tem que observar o conforto, né? Não vai investir alto às vezes no valor. E às vezes nem é tanta diferença de loja. Sim. Né? É só mais um estigma que eu comprei numa internet, mas às vezes não é tão diferente da loja. E às vezes, porque aí tem a comparação da qualidade, e aí a qualidade versus o valor não vale a pena, né? Pois é. E aí a gente vai indo. Então a gente tem esse lado assim, muito do lado de orientar, de tentar conduzir da melhor forma o projeto, que ele fique harmônico, que ele fique bonito, que ele fique aconchegante para o próprio cliente. Muito bem. E essa mudança, vamos assim, eu gosto muito dessa coisa da mudança do tipo de cliente, digamos, do ver o cliente de um jeito, ele te entra de uma maneira, e quando tu entrega um projeto, muitas vezes ele muda até a postura dele como pessoa. Então, isso tudo é muito legal, assim. Eu gosto muito desse link pessoa-projeto, porque a gente consegue trabalhar muito a personalidade do próprio pessoa que
que a gente vai trabalhar, né? Dando um outro tipo, que às vezes eles adquirem condições de ter um trabalho melhor, um produto melhor, e isso tudo vai também trazendo para a parte, vamos dizer assim, pessoal da, né? Com certeza, e o cliente vai se tornando mais poderoso, Exatamente. né? Ele tá agora enxergando, empoderado. Exatamente, ele está enxergando aquela ideia materializada, né? E a evolução dele também, eu acho que é uma satisfação, eu acho que acredito, assim, essa coisa do poder adquirir uma determinada coisa, ver o teu investimento de maneira legal, bem trabalhada. Vai te fazer todo um bem viver, né? Bem viver, para tudo, né? Gente, temos fotos de alguns projetos da Ângela para mostrar para vocês. Comenta um pouquinho para nós como é a história dessa família. Esse é um projeto ali num residencial, uma residência, num condomínio horizontal ali em Canoas. Na verdade, esse cliente ele já vem comigo, nós estamos na segunda casa. Porque a gente acaba evoluindo também com o próprio cliente, até na própria arquitetura, né? A gente faz uma determinada... ele tinha vamos dizer, na primeira casa, era uma casa mais puxada para aquela, tipo um colonial, para uma linha mais gramado, o piso era madeira, sabe? As cores eram mais fechadas. E aí, quando ele foi para essa casa... Uma proposta totalmente diferente. Aí já para uma linha mais clean, mais contemporâneo, menos tons informação. mais cinzas também, Muito, na cozinha, a gente acabou... Foi logo essa casa, ela entrou bem nesse momento da questão do cinza, né? Do cinza forte, assim, né? Tu vê esses com cores pontuais, né? Porque ali na Exatamente. cozinha a gente viu o vermelho pontual, aqui na sala já tem um azul. Exato. Eles gostam bacana. muito do tom do azul e do cinza, essa coisa bem moderna, bem... Esse espaço, por exemplo, é o pátio da casa. A gente fez 2 intervenções aí nessa casa, assim, bem interessante. Ele tinha o pátio, essa parede final, que está onde está encostado o sofá, já é, vamos dizer assim, o final digamos, do terreno. E o condomínio entrou em um acordo que tu poderias fechar para ampliar mais a parte da sala. Isso já foi dentro do próprio projeto arquitetônico que veio e na convenção do condomínio já tinha essa liberação. Tinha questão de alturas, mas tinha essa liberação. Então eu fiz aí uma cobertura toda de vidro, porque eu também, como era uma casa que fica entre paredes, tu não tem muita luminosidade natural. Tem pontos à frente, pontos à frente e pontos ao fundo, né? Então a gente trabalhou uma cobertura de vidro, e a gente trabalhou persiana, e aí a gente foi trabalhando nesse, vamos dizer assim, a gente criou 2 ambientes, né? A cozinha, aí tinha essa questão da cozinha, e como tinha essa churrasqueira dentro da cozinha, o que eu propus? Trabalhar um pouco também essa questão do quente, né? Ele gostava disso, de ter esse revestimento, de madeira. Sim, tudo vai mostrando essa coisa mais aconchegante, né? Exato. Trabalhar, porque isso tudo ficou integrado, ficou uma grande sala aberta, né? Todo mundo consegue conviver com todo mundo de qualquer parte da casa, né? Exatamente. E é uma ilha, né? Aí a parte aqui é um espelho, que acaba refletindo e dando uma amplitude, né? Mais ainda lá, né? Então é uma casa que tem todo um detalhe bem interessante. Bem interessante. E o bom é que, na realidade, esses tons mais pastelizados, vamos falar assim, né? Numa paleta mais pastel, eles ficam mais elegantes, né, Ângela? E eles são mais atemporais, né? Atemporais, e eu acho que eles, na realidade, ampliam muito a questão do espaço, né? Porque se tu coloca cores muito fortes, né? Ela te fecha mais o ambiente, né? E também vamos dizer assim, te deixa o ambiente muito mais restrito, né? Com certeza. A uma determinada decoração, né? Enquanto que um outro nível mais limpo, eu gosto muito de trabalhar, já faz um bom tempo que só alguma coisa a gente acaba
trabalhando na cor. O restante fica sempre mais neutro, mais suave, para trabalhar a decoração, que é uma coisa que a pessoa pode mudar mais. Claro, tem a liberdade, né? Tem a liberdade, exato. De repente, até, inclusive, vi ali o teu tapete também, ele é um tom também dos neutros, né? Que tu não vai também estar trocando tapete de muito seguidamente, né? Então, acaba trabalhando nos adornos, né? Nas almofadas, em jogar uma manta diferenciada. Que aí tu trabalha a cor na maneira, sempre no detalhe. Eu tenho bastante isso, faz algum tempo já. Eu só trabalho a casa sempre mais lisa, mais limpa. E aí trabalhando na cor de cada detalhe, ele trabalhou, a gente foi organizando assim. Aquela luminária também, aquela coluna ficou tão bonita. Né? Ela dá ela na verdade, como era muito comprido, eu tinha que criar 2 ambientes e ao mesmo tempo integrados. Então a gente deixou, onde está esse sofá que é mais escuro, a gente deixou, ele é uma chaise, então ele é a parte onde está a TV. E lá para o outro lado, a parte mais sofás para ele poder receber. Mais eles são jovens, né? Eles são jovens, é um casal jovem que foi crescendo, né? Assim, também no seu jeito de ser. E eles recebem muitos amigos, tem muita turma, né? Ela é uma advogada e ele é um diretor financeiro de uma empresa ali no lado de São Leopoldo. Então, eles têm bastante gente, né? E olha assim, então... E aí a gente trabalhou as cores, né? Os detalhes, os tecidos, né? Para que desse esse diferencial em todo o espaço. Tu vê que ali são persianas, ó. Ele pode abrir as persianas, né? Conforme a necessidade dele, né? O quanto ele quer luz de um lado, luz do outro, e aí... Muito legal. Aí vai indo, né? Ficou bem bacana. Gente, vou aproveitar então, vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar conversando sobre outro projeto com a Ângela. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, inclusive no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores. Então tem muito conteúdo bacana, muitos convidados especiais já passaram aqui nessa segunda temporada, então vale a pena assistir que vocês vão adorar. Estamos conversando então com a arquiteta Ângela Souza. Já vamos aproveitar e contar um pouquinho mais sobre esse próximo projeto, que já vamos soltar as fotos, que então é irmã do que a gente mostrou no bloco anterior, é isso, Ângela? Exatamente. Ela são irmãos, eu tinha feito a casa do irmão dela, ela gostou muito do trabalho e eles têm muita semelhança assim, no gosto, no estilo deles. Eles gostam também, era uma casa que é uma casa pequena, já é um pouquinho menor que a outra, assim, e ela é mais comprida. Sim. Então a gente foi organizando assim também os espaços, a maneira como combinar cada coisa, né? Cada detalhe. Quando eu cheguei aí, essa parte não era um home. Tinha um detalhe e era um aparador com uma TV em cima. Aí eu disse assim, tem alguma coisa me incomodando aqui. Aí eu disse para ela, não, vamos pensar. Aí ela não tinha no primeiro momento imaginado. Ela disse assim, eu já tinha alguma coisa que me incomodava. Sim. E eu não sabia da onde era. E aí, isso já mostra a importância do olhar do profissional. Exato, na hora, né? Porque ela se sentia incomodada com a sala, mas ela não conseguia saber exatamente o que era. Aí eu disse assim, só pode ser esse aparador aqui de madeira que não tá com essa televisão em cima. Não tá fechando. E aí foi legal. Ela ficou bem contemporâneo também. Né? E Ângela, quando os arquitetos pegam espaços menores, eu acho que o grande desafio é fazer a circulação funcionar, né? Exato. Isso é complicado, porque tu tem que, por exemplo, nesse caso aí, logo em seguida na frente dela, eu tenho um sofá. Sim, e esse sofá tá dividindo, chega na entrada dali, a gente vê a ponta do sofá. Atrás do sofá já chega, nós temos a escada para subir para o segundo. E então, as circulações é bem compacta, mas ele ficou bem harmônico, assim, ficou tudo no tamanho exato, as cadeiras, as poltronas, a mesa ela já tinha, aí eu conservei a mesa, era uma mesa legal, tava uma mesa bonita, eu só troquei as cadeiras, né? Ela já tinha aquele espelho, então ela tinha alguns detalhes. Fui aproveitando, fui melhorando, fui acertando os espaços, o mobiliário, como é que a gente ia comportar cada um, né? Então aí a coisa foi acontecendo.
né? Muito bem. Foi aí, a gente foi organizando. Então, essa é uma sala, tu vê, uma sala pequenininha, Sim. mas é uma sala que ficou toda, vamos dizer assim, as suas atividades ficaram bem separadas. Não, né? e ela tem um aspecto do aconchego, né? Que isso que é um importante também. E como é tudo integrado, né? Aquela questão do jantar com estar, tu vê com o espaço E logo reduzido. em seguida nós já temos ali a cozinha. Então, Pois quer dizer, ela é está tudo- com tudo, é mesmo reduzido, mas tem todas as atividades Bem definidas, Bem assim, definidas. né? Aí você vê bem, olha ali, ó, espaço físico ali. Ó. Eu tinha a escada aberta, né? Era uma escada que estava solta, então eu aproveitei a parte de baixo da escada, fiz uma área onde ela pode... Ela tinha uma filha pequena, de 7 anos, deve estar com 8 agora, e tinha muito brinquedinho, coisas, né? E às vezes aquela coisa tudo. de sobe, desce com o brinquedo, sim. volta com o brinquedo. Então ela tem uma Faz tipo área... um depósitozinho. Exato, que tu pode aproveitar Claro. embaixo da escada. Fiz uma portinha, então temos ali. Tu vê que mesmo pequena, mas ela tem uma amplitude, né? O piso inteiro. É claro também, tu tem o forro de gesso, né, liso, sem maiores detalhes, né? Essa área aí acabou, a gente estava fazendo, vamos dizer assim, era uma área solta lá, tá? Ela não tinha, mesclava área de serviço com balcão, com tudo. Então, a gente acabou trabalhando aí, nesse caso, né? Estamos trabalhando a parte de churrasqueira. Sim. A gente colocou a churrasqueira, que ela não tinha, né? Botamos balcão, fizemos um revestimento diferenciado. A gente brincou com essa coisa meio do preto aí, para dar uma quebrada. E a questão da madeira, né? Para deixar mais... de produtos, vamos dizer assim. Exatamente. A gente misturou bastante, assim, O lustre também, que ficou leve, né? Isso. Buscou o preto, mas Buscou ele é o preto totalmente volumétrico, leve. Exato. Em contraponto com a cerâmica ali da parede, né? Essa parte é muito interessante, porque quando eu cheguei, todo esse paredão aí era uma lavanderia, era um móvel de lavanderia, sabe? E aí, então, assim, era tudo exposto. Aí a gente, trabalhando o espaço, melhorando o espaço, o que eu acabei fazendo? Eu criei vamos dizer assim, uma parte, quase que um armário embutido, onde ali ficou toda a parte da lavanderia, essa porta corre. Então, quando ela recebe visita, ela tem... Deixa fechado, reservado, tá ali fechadinho, Claro. tá tudo fechado. Quando tem o trabalho, ela pode tira as roupas, faz o trabalho dela. E aí tá sempre arrumadinho, tá sempre adequado dentro do espaço, né? Muito bem. Meio que é aquela coisa que a gente esconde partes que as visitas não necessariamente precisam ter acesso. Exatamente. Tu vê aí a sala com nessa foto, a gente trabalhou, a gente tinha aquela foto dela, vamos assim, ao dia e essa mais de noite. Trabalhei essa fita para dar essa profundidade nesses nichos, né? Porque eram vários nichos. Tinha um nicho, na verdade, quando eu cheguei... tu começou mais pelo ar-condicionado ali, né? Sim. E aí depois foi fazendo esse menino tinha que estar ali, né? Então a gente disse, bom, o que nós vamos fazer? Então, não, deixa ele embutidinho e a gente trabalha. Claro, achando soluções para deixar harmônico, né? Claro. Deixar E outra, legal. Tu fez uma leitura longilínea, né? Tu pegou de parede a parede, deixando... Porque isso, visualmente, no espaço, tu vê o quanto ele alonga, né? Claro, exatamente. com certeza. Aquela parte da lavanderia, a gente trabalhou. Era uma casa que tinha um pátio. Sim. Que estava lá, não aproveitado da mesma maneira. Então, a gente criou... Eu fiz um deck, a gente botou grama, fez todo um trabalho e aí a gente acabou melhorando esse... Claro, deixar... Eles gostam muito. Vamos dizer assim, deixar útil um espaço que não estava sendo utilizado de uma maneira legal, né? Muito bem. Muito bem, Ângela, muito obrigada, então, pela tua presença. Que bom, fico feliz de conversar com vocês. Parabéns. É bom, né, a gente mostrar, na verdade, mostrar essas soluções, claro, né, do que a pessoa pode fazer, né? Eu gosto muito desse aproveitamento do fundo. Hoje não tu perde muito, né? E a gente tem as pessoas dizem, pátio, ok, mas nós temos vamos dizer assim, um clima nosso aqui que é muito complicado, né? Aí, uma hora tá tudo bem, tá tudo com sol, mas de repente... Vem a chuvarada. Verdade. Aí acabou, aí a gente perde, né? Um espaço que eles poderiam aproveitar melhor, né? Não, então, com o profissional é bacana que ele mostra realmente vários estudos e pesquisas para trazer uma solução. Até chegar à solução mais coerente. Coerente, mais perfeita.
feita para aquele cliente em especial. Tá bom. Te desejamos todo sucesso para esse 2024. Eu que agradeço pelo carinho e pela acolhida. Foi muito legal conversar com vocês. Muito bem. Gente, vou chamar um rápido intervalo, pois na volta vamos ter uma nova convidada aqui conversando conosco. Então segure aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Agora eu e a Jaque estamos recebendo uma nova convidada, a arquiteta Érica Listo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Um prazer estar aqui com vocês. Claro. Nosso também, Érica. Obrigada. Vamos contar um pouquinho sobre essa tua carreira, tanto na área comercial e a área residencial. Vamos contar um pouquinho como surgiu esse interesse também na área comercial. Então, quando eu me formei, eu fiquei alguns anos trabalhando naquela coisa, assim, faz de tudo um pouco, né? Sim. Faz o que aparece, que é o que a gente faz quando a gente começa, né? Só que eu sempre tive interesse em me especializar em alguma coisa. Porque eu disse assim, é legal ter mais conhecimento, é legal a gente se aprofundar num nicho de mercado, né? E fazer aquilo bem feito. Porque, afinal, a arquitetura nos abre um leque muito grande de atuação, né? Mas não adianta tu fazer tudo sem se especializar em alguma coisa, que eu acho que quem faz muito tudo realmente não faz bem nada, né? Então, tenho interesse pela área da medicina, acho que é uma área interessante e fui procurar a formação nessa área. E encontrei um pós em arquitetura hospitalar que eu achei muito interessante e comecei a fazer. E aí, aos poucos, a coisa foi se difundindo, ficaram sabendo que eu era especialista, começaram a me procurar, eu também procurei, né, divulgar o meu trabalho nessa área e as coisas foram acontecendo. E agora já faz alguns anos que eu tenho essa especialização. E os clientes vão indicando, claro, vem muitas vezes por alguma divulgação, um próprio programa como o de vocês, né? A pessoa acaba vendo e pedindo alguma orientação. Mas, hoje em dia, a grande maioria dos meus clientes vem da indicação dos que eu já atendi e alguns que eu atendo mais de uma vez, porque muitas vezes eles têm mais de uma clínica, eles têm mais de um negócio comercial, né? E é uma área muito interessante. Eu digo que conforme a especialização que a gente está atendendo, é um projeto totalmente novo, totalmente diferente. Claro. Se é cardio, se é pediatra, se é cirurgião, cada um numa tem uma especificidade diferente. E fora isso, né, o que une em comum são todas as exigências técnicas, né, Érica? Que não são poucas. E que tem que estar assim, ó, sendo seguida à risca, né? Não, além de não serem poucas, né, Jaque, elas estão em constante atualização e mudança, né? Agora mesmo, a RDC 50, que é a norma mãe, vamos dizer assim, está passando por uma atualização bem importante, né? A gente vem discutindo isso também. Então, não adianta eu aprendi isso, não existe, né? Tu está sempre buscando coisas novas. Eu faço parte de uma associação da área e a gente está sempre trocando informações. E sempre tem uma coisa nova, alguma coisa que alguém não sabe, que vem tirar. A gente tem um grupo de WhatsApp também que é bem importante, no sentido de, eu tô com uma dúvida, aconteceu tal coisa comigo. Troca de conhecimento, de ajuda, isso é muito legal. Exatamente. E é legal que esse grupo é do Brasil todo. Então é muito interessante a gente ver até as diferenças de exigência daqui para regiões diferentes do Brasil. Totalmente. Daqui para Santa Catarina, por exemplo, já tem um mar de diferenças. Olha só. Que legal. Então é realmente um universo vasto e que a gente tem que estar sempre buscando. Claro. E fora isso, os clientes nos trazem, né, as suas necessidades técnicas e que também daí a gente tem que estar buscando adequar a necessidade técnica ao espaço que a gente tem, que cada vez é mais reduzido. Muitas vezes é pequeno. Cada vez está mais reduzido e ao que a exigência da vigilância para aquele ambiente. Aquele momento assim que tu tem que criar uma piazinha, então precisa saber que está longe de alguma coisa, quer dizer, exigência, norma e tem que seguir. Então, projeto bem pensado para solucionar. E toda norma, todos os ambientes têm uma área mínima, muitas vezes uma dimensão mínima além da área mínima. Então, não adianta tu chegar e querer encaixar em qualquer lugarzinho que sobrou, sabe? Tu tem que, de fato, atender a área mínima. Fora aqueles outros tipos de projetos mais específicos ainda que tu precisa ter, por exemplo, para raio-x, que tu tem que ser tudo duplado, com tudo blindagem, chumbo, tudo aquilo para que... Não, e assim, um equipamento, por exemplo, um mamógrafo, tá? Pesa muito, né? Então, tu ainda tem que ter toda essa parte técnica de... Muitas vezes, você está num prédio comercial. Como que entra essa máquina? Como que tu sustenta uma laje que foi preparada para um escritório para sustentar uma máquina dessas, né? Então, é um processo realmente que envolve muita coisa, né? Mas eu acho gratificante porque
tu acaba aprendendo muito, Sim. né? No momento que tu tá fazendo, tu acaba tendo que buscar muita informação e cada vez tu vai agregando mais coisa. Mas Muito além bem. dessa parte clínica, tu também faz bastante residencial, né, Érica? Vou te dizer o que acontece, tá? Hoje em dia, acaba que eu faço as clínicas e os clientes dos quais eu fiz as clínicas acabam me contratando para fazer suas casas. Ai, que legal. Né? Uhum. Claro, tem alguns agora que eu digo, até tem alguns que já começaram pelas casas, mas acabaram vindo de algum cliente meu que é médico. Focado né? nessa outra E tem a minha arquiteta, ela faz as clínicas, mas ela também faz as casas. Ai, então que a gente legal. acaba dividindo. E é gozado, né? Porque às vezes vem de épocas. Agora, início do ano, foi um boom, assim, né? Eu voltei do recesso e aí o telefone, Sim, um atrás a do mil. outro, a 1000, todos residenciais. Né? E tem épocas que são todos comerciais e tem épocas que a coisa tá Vai mais mesclando. equilibrada. Sim. Totalmente. Nós temos Muito fotos, bem. então, de residenciais que é projetados pela Érica para mostrar para vocês. Então, posso falar desse Claro, apartamento, vamos lá. gurias? Pra nós. Esse apartamento é um apartamento pequeno, tá? Ele tem 80 metros quadrados. Ele foi feito para uma advogada de 30 anos, que mora sozinha, que é super organizada, que queria tudo muito arrumadinho, muito pensado para ela. E foi uma experiência muito bacana, porque eles já são, a família já é minha cliente, né? E eu já tinha feito 3 anos antes o apartamento do irmão dela nesse mesmo prédio. Ai, que legal. Então, o apartamento dele é completamente diferente do dela. Personalidades diferentes muda tudo, né, Érica? E ele, na época, ainda era solteiro, então ele queria um apartamento completamente masculino. Sim. Ela solteira, que é um apartamento completamente feminino. Então, foi uma experiência muito bacana criar em 2 apartamentos que a planta é a mesma, soluções bem diferentes, Sim. né? Então, eu fiz uma base toda neutra. Bem clean bem também, clean, né? para deixar também um ambiente mais amplo, né? De tudo assim, tudo que é fixo, vamos dizer, tudo que é mobiliário fixo, bem neutro. Claro. E aí a gente pontuou algumas coisas de cor, como essas poltronas azuis que a gente botou, esse tapete, né? E obras de arte. A gente tem os quadros com mais cor, mais movimento, né? Porque eu digo assim, quer usar cor, eu acho muito bacana. Mas eu uso em coisas que tu pode mudar Sim. com mais facilidade. Claro. Porque se tu enjoar, vai Fica lá tranquilo. e troca, Aham. né? Com certeza. Essas poltronas eu não quero mais nessa cor, vai lá e troca com facilidade. Um tapete tu troca com facilidade Sim. também, né? E tu vê que apesar de ser um apartamento com dimensões reduzidas, a gente conseguiu colocar tudo que ela precisava e ainda ter um aspecto de amplitude, né? Claro. Tu entra e tu não se sente assim Apertada. né? Sim. Ou oprimido. Não, muito pelo contrário. Ele ficou um apartamento claro, um apartamento suave, né? Aconchegante. Exatamente. A gente usou painéis nas paredes. Esse tom de Fendi é todinho de painel. Ai, a que gente legal. tem um espelho na chegada. Sim. Cristaleira. A cozinha é aberta, mas ao mesmo tempo ela não fica devassada. É uma que isso cozinha. é importante também, né? Às vezes, até pra privacidade, assim, da Sim, casa, tem né? alguma bagunça, alguma coisa assim que Exatamente. tu possa, né, preservar um pouco. Mesmo ela morando sozinha, né? Pode acontecer dela estar no momento que ela está preparando alguma coisa. Claro. Olha, tu enxerga assim um pouco da entrada da Aham. cozinha, mas tu não enxerga a cozinha toda devassada. E ao mesmo tempo, para ter uma unidade de linguagem, a cozinha é toda em vidro, né? Com os tons Fendis também. Ai, que legal. Então, essa base bem neutra, a gente tem as caixas de som no forro, né? Ela tem todo um sistema de TV e áudio que funciona muito bem. E o Então, bom é que as o cores painel claras, todo. elas abrem muito o ambiente, Abre né? muito, abre muito. Eu acho que quando a gente tem um espaço menor, é legal da gente usar Claro, né, esse tipo de com tom. certeza. Claro que sempre tem os que gostam, o irmão dela mesmo gostava muito de madeira, então a gente usou muito mais madeira, sim. né? No caso dela, que era essa pegada mais feminina e mais suave, eu acho que ficou bem. O próprio aparador que a gente tem na chegada é todo de vidro para não Aham. impactar Claro. visualmente na questão do espelho, né? Então, pequenos detalhes que a gente foi pensando para fazer algo realmente como ela tinha pedido. E foi muito interessante, porque no dia que eu apresentei o projeto para ela amou, Aham. não mudou nada e disse assim, nossa, era exatamente o que eu Ai, queria. que legal. Então, eu acho que esse momento é o mais gratificante pra gente, É o melhor, né? Porque tu viu que tu conseguiu entender Sim, realmente. Acertou, ponto, assim, né? de cara, né, Érica? Tu conseguiu ver, assim, o que o cliente queria, traduzir o que ele estava te passando em projeto. E aí tu tem uma assertividade muito grande, né? E aquela coisa de tu realmente, no dia a dia, ter essa resposta, né? Do uso.
Com Porque certeza. uma coisa é todo um pensamento, é o briefing que te passam, é tu aliar tudo isso com materiais com qualidade, pensar nas cores, e outra coisa é tu ter a funcionalidade de tudo isso com êxito. Acho que é aí que é o grande coroamento, né? Para eles no dia a dia, né? Tu vê que aqui no quarto dela, por exemplo, né? Ela tinha muita coisa para guardar. Mulher, né? Sabe como é que é? Desculpa. E aí, ela precisava de muito armário e ela queria TV no quarto, ela queria uma TV maior e a gente usou essa solução de ter, então, a tela na própria porta, que funcionou muito bem. A gente usou alto-falantes também no forro dela. E a própria cabeceira, que depois vai aparecer, a gente tem não só o espaço para cama, mas a gente ainda tem, tipo painel, todo um armário onde ela pode guardar mais coisas. Todo esse L mais claro é de armários. Então, ela tem os criados mudos, ela tem o armário, ela tem a cama do tamanho que ela queria, tudo bem suave também. E do outro lado, ela tem a funcionalidade da TV, né? Sem ficar nada aparecendo, não tem fio aparente, não tem nada. O próprio aparelho da NET está junto da cabeceira, então não tem nada lá que fique aparecendo. Um estofamento ali atrás. Sim, né? a gente colocou uma cabeceira que tem iluminação, né? E que tem o espaço do estofado para ficar mais confortável. Mais confortável. Mais confortável. E Muito sobre bem. mostras de arquitetura, a gente sabe, Jaqueline aí verdade. já são parceiras também de mostras, né? Conta de alguma aí que foi interessante, que tenha te marcado, que a gente também tem fotos, inclusive, para mostrar. Então, eu fiz a Mostra Elite, né? Mesmo ano com a Jaque. Foi bem interessante, foi um desafio, foi minha primeira mostra. Foi uma escada, foi um espaço de passagem, assim. Uma execução difícil, né? Bastante difícil. E fazer uma coisa interessante num elemento que as pessoas muitas vezes nem se dão conta. Exatamente. Né? Que é um lugar que pode ter, assim, todo um apelo estético, né? Lógico. Então, foi muito interessante. E o ano passado eu fiz a Casa Cor, que foi muito legal. E que aí eu resolvi levar para a Casa Cor um espaço comercial, que tem muito espaço residencial, né? Eu pensei, por que não levar um espaço comercial na área que eu atuo, que é a área da médica, né? E mostrar que a gente pode fazer um projeto interessante na área médica, bonito, né? Numa mostra que daí as pessoas mais fora da área da medicina também podem perceber como é que funciona. Sim. E foi muito bacana, foi muito bem recebida. Todo mundo fala, muitos fornecedores, muitos clientes falam até agora, que a gente está já preparando a segunda Casa Cor, falam daquele projeto do ano passado. Vai estar então agora, Érica? Fechei antes da virada do ano já com eles. Gostei muito de participar. E aí sim, esse ano eu vou fazer um espaço residencial. Sim. Né? Vou fazer um living. Um living. Um living. Mas foi interessante. Eu quero mostrar esses dois lados do nosso escritório. Claro, né? Então eu vou chamar um rápido intervalo, porque na volta a gente vai soltar as fotos então da Casa Cor, que a Érica projetou uma clínica. Segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Vou pedir para nossa produção já soltar as fotinhos da clínica que a gente está falando no bloco anterior, que eu sei que vocês ficaram curiosos. E a Érica vai comentando para nós, então, qual foi a escolha dos materiais que tu achou adequado também colocar nesse projeto? Então, esse projeto, ele foi pensado em 3 dias. Nossa. Ele foi feito em 3 dias. Meu Deus. Eu fechei com a Casa Cor na véspera do carnaval passado e aí durante o carnaval, 3 dias do carnaval, eu produzi o projeto, né? Assim, tão entusiasmada que eu tava e de tanto que eu trabalhei. Foram 3 dias intensos, Sim. assim, e a ideia veio e eu amei o resultado. Então, era uma parte de circulação do antigo hospital, né? A Casa Cor, ano passado, aconteceu no antigo Hospital da Criança Santo Antônio. Então, a gente tinha esse pé direito maior, bem interessante de ser trabalhado. Só que o meu espaço era um espaço por onde as pessoas iam entrar, iam passar por ele e iam dar sequência para o trajeto, né? Para todo o circuito da mostra. E na volta, elas iam passar de novo pelo meu espaço para poder ir para o outro lado do prédio, né? Para outra ala. E aí eu precisava criar um percurso que elas não conseguissem sair desse circuito. Só que eu pensei, isso vai cortar o meu espaço no meio, né? A parte maior que eu tenho vai cortar no meio.
O que eu vou fazer? Eu quero que, na volta, elas vejam de novo o meu espaço. Sim. Claro. E aí, a ideia inicial foram esses brises, que eu trabalhei de uma forma que as pessoas não conseguiam passar para fora desse trajeto, mas quando voltavam, conseguiam ver o meu espaço através de um outro ângulo, que até eu achei muito interessante, que a primeira vez que eu vi o espaço de outro ângulo, eu achei muito interessante a gente ter essa outra percepção. Então, eu aproveitei esse espaço para criar a área que seria a das secretárias, né, a recepção, e ao lado a espera, a parte das poltronas, onde as pessoas sentariam para esperar, onde a gente tem TV, a gente tem revista, a gente tem toda essa parte que normalmente a gente tem de conforto para o paciente na clínica. Café, água, enfim. Aí, eu dividi com a parte que é o consultório, que é esse espaço que a gente está vendo agora, onde o médico faria a anamnese. Tem a mesa dele, com a cadeira dos pacientes, um espaço para ele guardar. Essa parte cinza com a madeira, eu trabalhei 2 elementos diferentes, e mais um ripado, um frisado que abraça esse móvel em madeira. Eu queria que a clínica fosse muito aconchegante. Sim. Então, eu usei bastante madeira, eu usei elementos 3D também, que nem a gente está vendo ali na separação, porque por trás disso tem a escada que chegava no segundo pavimento, chegava no meu ambiente. Sim. Então, eu usei esses elementos para criar essa fachada, vamos dizer assim, interna, que tem um movimento e que é interessante, né? E que as pessoas gostavam muito, vinham, tocavam, queriam saber que material era esse. E é um material cimentício, um material resinado, que a vigilância permite. A madeira é um MDF, uma melamina, né? Então também é super lavável, a vigilância permite. Sim. Pedra, vidro, laca, tudo. Sim, tudo que tem essa superfície, né? De que é lavável, exatamente. E o que eu trouxe de diferente, que já é aprovado sempre na vigilância, por exemplo, de Santa Catarina, e aqui a gente ainda está batalhando, são as cadeiras em tecido com blindagem, né? Então, eu tenho até um vídeo que eu mostrei para eles, virando água e, enfim, despejando. Mostrando que as coisas estão aí, né? Evoluindo, né? E que é possível, né, raciocinar a respeito Exatamente. Disso. E aí, aquele móvel que a gente viu na foto anterior, ele é também a divisória entre a área de consulta e a área de exames. Então, essa aí seria a área de exames, com toda essa bancada, né? Que eles precisam, em geral, por exemplo, dermatos precisam de muita bancada para apoiar todos os equipamentos que tem, né? E todos os instrumentos que eles usam. A cuba para lavagem das mãos, com a torneira de fechamento automático. Todas as superfícies também super limpas. E essa área, normalmente, ela tem que ser mais clara também, né? É que essa área, além de tudo, além da questão de trazer um elemento mais claro para eles verem que está tudo limpo, né? Higiene, né? Da asepsia do ambiente, ela também era uma área muito pequena. Eu tenho 2,10 metros ali, 2,20 metros, desculpa, de largura. Eu disse, eu preciso ampliar isso. Claro. Então, eu trouxe os espelhos também, até porque, por exemplo, se isso fosse uma clínica para dermato, precisa de bastante espelho, né, para os procedimentos. E isso ampliou bastante. E embaixo da maca, tudo também é armário, tudo, né? Toda aquela área é usável. Ótimo, perfeito. Então, ele ficou um projeto super elegante, né? Bem sofisticado. E o bacana é que eu analiso assim, ó, que ele é bem gráfico, completamente gráfico, linhas retas, mas que tu deu essa brincadeira nos lustres. Eles estão sempre são redondos, são curvilíneos, então é um projeto linear, mas que tu deu esse contraponto nos lustres. Exatamente. Queria dar uma quebrada nisso, né? Aí a gente tem as poltroninhas também arredondadinhas. Então, assim, ele é, como tu disse, um projeto bem linear, bem ortogonal, com algumas quebradas, ficou assim. Muito bacana. E agora voltamos para um residencial, Érica, para tu nos comentar um pouquinho como tu trabalha na hora de realmente mostrar os teus projetos para os clientes aprovarem, né? Então, achei muito interessante a gente conversar sobre isso, porque essa imagem que a gente está vendo, muita gente pode achar que é uma foto, né? Mas, na verdade, ele é um 3D. Né? O 3D, para ver a realidade, né? Que é tão próximo. Como a gente apresenta para o cliente, né? Então, esse é um projeto que a gente está em vias de apresentar para o cliente. É um apartamento ali no Jardim Europa, em que a gente tem toda uma parte de sala, jantar e churrasqueira integrados. E que a gente trabalhou também os elementos que a gente gosta muito, pedra, madeira, muito vidro, tá? A gente está trabalhando com muito vidro aí, prateleiras iluminadas, enfim, ele tem uma realidade bacana. Bacana, assim, exatamente, né? Essa tela é uma tela de uma artista plástica que tá para vender numa galeria, então eu incorporei, que legal. né?
Porque depois o cliente, muitas vezes, tem uma percepção daquela imagem que tu está mostrando, que ficou tão real, que ele quer, inclusive, os elementos, vamos dizer, mais de decoração. Da parte de decoração que realmente case totalmente, Exatamente, exatamente. Então, a gente coloca o tapete, a gente coloca as esculturas, a gente faz com que isso realmente fique o mais próximo da realidade. As cortinas, as grelhas de ar-condicionado. E parece uma foto, realmente, Sim, né? Parece, Isso que é bacana de ver. A gente tem visto essa evolução, né, do 3D, que nos ajuda muito também, porque muitas vezes eu via que a gente tinha um retrabalho de projeto que não era necessariamente porque o cliente não tinha gostado, mas ele não tinha entendido o projeto como ele de fato queria. Então agora, com essa realidade ampliada, na maneira como a gente mostra o projeto, eu acho que a gente tem cada vez menos retrabalho. Eu noto que está totalmente ligado, assim, o que eu mostro e o que o cliente entende, e a gente não tem mais esse retrabalho de projeto. Que é aquela questão de fazer a renderização, né? Chegar numa realidade maior possível. E às vezes renderiza e ainda trabalha em cima disso, né? Toda uma criação de... Qual é o teu programa que tu usa, Érica? A gente usa o 3D Max, né, para trabalhar todas as imagens, e o pessoal trabalha em Photoshop, trabalha em mais de um programa às vezes para fazer essa finalização. Para realmente trazer essa realidade de fato, né? Aquele no 3D, esse foi feito no 3D Max, esse é uma clínica que agora está pronta, né? Então a gente pode até numa sequência mostrar o projeto como ficou de fato e comparar com esse 3D que a gente está mostrando, ó. Que tem, se for olhar a calunga da secretária, ela tem até a dobrinha da blusa, assim, né? Então é muito tão real, né? É muito real. É uma clínica de pediatria com obstetrícia que a gente fez. Essa parte é a parte da recepção da espera, do banheiro PNE, né, que também é uma coisa que a gente tem que... Que é fundamental, né, ter isso como critério sempre. Houve uma época em que eles ainda não estavam exigindo totalmente, né, apesar de já haver a norma, né, a própria norma de acessibilidade, e agora realmente não passa mais clínica, consultório, nada, sem ter. Ou tu tem o banheiro PNE no andar, em que tu tá tendo a clínica. Que corresponda a todas aquelas unidades, exatamente, ou em cada uma. Ou em cada clínica mesmo, né? Então, às vezes a gente passa, realmente já não tem uma área tão grande, tem uma sala de 30 metros quadrados. E nela tu tem que colocar um banheiro a gente sabe que tem muito 10%. Bem que rouba ali, ó, 10% da área. 10%. Imagina, num banheiro. 1,5 metro de circulação só para girar uma cadeira de rodas. Só para girar a cadeira. Mas é isso aí, né? Ter acessibilidade para todos, Exatamente. né? A gente tem que... a gente, como arquiteto, tem que até falar como isso é importante, né? Porque é a pessoa que vem, tu vai atender, de repente, alguém que tem uma dificuldade de acessibilidade, e aí tu tá mostrando que tu tá pronto para recebê-lo. Tu tá disposto a recebê-lo. E não fazê-lo passar por uma situação constrangedora, muitas vezes, de eu preciso ir ao banheiro. Não, então tu desce. Não tem complicado. É muito ruim. Então, eu noto que também os clientes cada vez entendem mais, né, como isso é importante. Como isso é importante. Muito Érica, bacana. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Presença, adorei muito. Eu todo sucesso aí para 2020 nessas residências, nessas partes comerciais, todo sucesso. Que venham os projetos. Muito obrigada, viu, gente? Gente, nosso programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã eu e Jaqueline estaremos de novo aqui ao vivo com vocês. Até lá. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.